Olá pessoal, hoje nós vamos tratar de um tópico um pouco diferente, que é a conversão de números complexos da notação polar para retangular e da retangular para polar, utilizando a calculadora científica. Vocês já devem ter feito isso em matemática alguma vez, ou até mesmo em algum momento em outra disciplina, de converter números complexos, mas o método utilizado é usando as funções trigonométricas e o teorema de Pitágoras. E isto pode, em algumas determinadas situações, levar a erros de resultado. Especificamente quando nossos ângulos na notação polar remontam para o segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, nessas situações, nós temos que fazer uma avaliação do ângulo, né, para obter o resultado correto. Com a calculadora científica, nós conseguimos obter de forma quase que direta estas conversões, bastando inserir os dados da maneira correta. Tá? Então, as calculadoras científicas padrão, elas têm as funções de conversão de números complexos. E é isso que nós vamos ver agora, tá? Para os três principais tipos ou famílias de calculadora científica existentes no mercado. Existem uma infinidade de calculadoras científicas que são vendidas ou que já foram vendidas, né? Mas cada uma com suas peculiaridades, mas existem alguns modelos padrão. No Brasil temos três grandes famílias, né, que são comercializadas, que são, digamos assim, 99% das situações em que um estudante da área elétrica, eletrônica ou engenharia eletroeletrônica pode vir a encontrar. Tá? E vamos então dar foco para essas três grandes famílias. Eventualmente pode acontecer de um ou outro aluno ainda ter um outro modelo de calculadora, mas depois a gente pode tratar particularmente com cada um desses alunos. Então, a primeira grande família de calculadora é a família Casio FX82MS, tá? E suas similares chinesas. Temos uma vasta oferta de modelos de calculadoras científicas chinesas, né, que são baseadas nesta 82MS da Casio. Tá? E outro modelo que é muito utilizado, né, que também serve esse procedimento, é para a HP10S+. Tá? Então, embora essa calculadora da HP tenha algumas teclas em posições diferentes, a base para fazer essa conversão é exatamente a mesma. Tá? Então temos aqui a carinha de cada uma delas. Essa branca aqui é a HP10S+, né? E essa outra mais escura, quase um cinza azulado, é a Casio FX82MS. Então as principais características que diferenciam essas duas calculadoras das demais é o fato de termos a tecla Shift, né? E a tecla Shift ela se encontra bem na esquerda aqui em ambas as calculadoras. Outra característica importante é um display de duas linhas, e é um display de duas linhas onde a linha superior nas duas é a inserção de dados. Então, todos os dados que nós formos inserindo na calculadora para fazer um cálculo, eles vão aparecer na parte de cima. A parte de baixo é a parte dos resultados. Então, o último resultado, depois que nós apertamos o igual dessas calculadoras, vai aparecer na linha de baixo. Tá? Então, essas são as duas principais características desta calculadora. Nós vamos fazer um exemplo padrão para todas essas calculadoras. Tá? Então, o procedimento, a receitinha de bolo para fazer a conversão de notação retangular para polar nessas duas calculadoras é a seguinte. Tá?
Esse passo a passo, pessoal, ele vai ser feito da seguinte maneira. Quando a função for uma tecla da calculadora que tem que ser pressionado, vai aparecer dentro de um retângulo. Quando a função, quando a inserção é de um valor, vai aparecer em amarelo sem o retângulo. Então significa que nós temos que digitar um número, tá? E o que aparecer em azul escuro são os resultados que nós vamos obter, tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é converter da notação retangular para a notação polar. Então a conversão de retangular para polar é utilizada nessa calculadora através da tecla POL, tá? A tecla POL dessa calculadora, ela se encontra próximo ou acima, né, da tecla da função log, tá? Vou ativar aqui o meu emulador de calculadora, tá? Que é uma calculadora parecida com essa aí, né? Ela é uma similar da Casio FX82MS. Não é a FX82MS, né? É um emulador de calculadora. Deixei ligado, tá? Então a tecla POL, ó, esta teclinha, tentando fazer, vocês prestem atenção na calculadora, não no cursor de baixo, tá? Então aqui, ó, essa teclinha aqui, ó, tecla POL, tá? Então, pessoal, vamos lá. Então, seguindo a sequência, né? POL, né? Primeiro valor que nós vamos inserir é o valor da parcela real do número imaginário. Vírgula, que é um operador de separação de variáveis, tá? Não é o ponto, é a vírgula. É essa função que aparece entre a memória positiva e o fecha parênteses abaixo do cosseno, essa vírgula aqui, tá? B, que é a parcela imaginária. Aqui, pessoal, ambos, né, tem que se levar em consideração que podem ser negativos, então tem que botar o menos se for necessário antes, né? Fecha parênteses e a tecla igual. Depois do igual, o primeiro resultado que vai aparecer é o módulo do valor do número complexo em notação polar, o módulo dele, tá? Pressionando a tecla RCL tangente, vai nos retornar o ângulo, tá? Então vai aparecer para nós módulo e ângulo, que vai ser importante depois para nós nos cálculos de circuitos. Então, um exemplo. Converter de retangular para polar os números complexos. Então, o primeiro exemplo, 3 menos J6. Então, vamos fazer a conversão. Então, vamos inserir na calculadora aqui, ó. Outra coisa importante, pessoal. As calculadoras para fazer essa conversão devem estar obrigatoriamente em DEG, tá? Porque esses valores eles estão relacionados com ângulos, e esses ângulos vão estar relacionados a valores entre 0 e 360 graus. Se nós tivermos em radianos, vai ser entre 0 e 2π. Então a calculadora, né, vai se adaptar ou vai se ajustar para o padrão de ângulo conforme o que nós selecionarmos. Então, para que nós utilizemos ela, façamos essa conversão de forma correta, tem que estar em DEG, senão os resultados não vão dar certo, tá? Então, obrigatoriamente DEG, pessoal. Então, primeira tecla aqui, então, POL. Primeira coisa que é o primeiro valor, que é o 3, vírgula. É 6 menos J, é menos J6, então é menos 6, então tem que colocar menos 6. Fecha parênteses e agora nós vamos obter o primeiro resultado. 6,71 arredondando, tá? 6,71 arredondando.
Pressionando RCL tangente, nós vamos obter o ângulo negativo 63,43. Tá? Então, o resultado aqui, 6,71, negativo 63,43. Uma coisa importante, né, pessoal? Uma coisa que tem que ser lembrada. A maioria dos cálculos que nós vamos utilizar, possivelmente, a parcela real vai ser positiva. E a imaginária pode ser negativa. Então, o que vai acontecer? Se a parcela imaginária for positiva, o resultado do ângulo é positivo. Se a parcela imaginária for negativa, a parcela do ângulo também vai ser negativa. Então, o imaginário vai nos dizer em qual é que é o sinal do ângulo. Isso, pessoal, na maioria dos casos. Depois, mais à frente, vão ter situações em que nós vamos estar trabalhando com tensões e correntes que não vão estar no primeiro ou no quarto quadrante. Então, vamos ter uma situação de poder ter valores reais negativos, mas isso fica para um próximo momento. Esse aqui, ó, que é um caso com um número complexo com parcela real negativa, tá? Essa aqui é uma situação que nos daria problema se a gente usasse o método tradicional matemático, usando Pitágoras e funções trigonométricas. Teríamos que fazer a avaliação de quadrante. Com a calculadora não há necessidade, ela vai fazer isso sozinha. Então vamos lá. Pol negativo 20, vírgula, o J4, né? 4. Fecha. Em polar dá 20,4 arredondando, né? RCL tangente, ângulo de 168,69. Isso aqui dá lá no segundo quadrante. Então agora a gente vai ver um exemplo de, com passo a passo, melhor dizendo, de fazer a conversão de polar para retangular utilizando este padrão de calculadora. Então aqui nós temos obrigatoriamente que chamar a tecla Shift, né? Que é a segunda função dessa calculadora. Também e através da segunda função, da tecla Pol, nós estamos chamando na realidade a função REC. Tá? Se vocês olharem na calculadora acima, a segunda função da tecla Pol é o REC, é transformação para retangular. Então nós inserimos o módulo do valor polar, utilizamos o separador, né, de variáveis, então colocamos aqui a vírgula, o ângulo φ, fechamos o parênteses e damos igual. O primeiro resultado que vai sair da calculadora é o valor da primeira parcela do número complexo, que é a parcela real. RCL tangente vai nos dar a parcela imaginária. Tá? Então vai dar a parcela real mais ou menos J a imaginária. Então aqui um exemplo de conversão, né? Então temos esse número aqui 100 ângulo 60 em polar para ser convertido para retangular. Então vamos fazer o exemplo aqui juntos, né? Vamos tentar ajeitar isso aqui. Só um pouquinho. Tá. Então vamos lá. Então vamos aqui Shift Pol, né? E vai dar o retangular. 100, vírgula 60. Fecha parênteses. Igual. Deu 50. RCL tangente mais J 86,6. Então o resultado, né? 50 mais J 86,6. Um segundo exemplo. 40 ângulo 290. Então vamos lá. Vamos limpar a calculadora aqui. Shift Pol 40,290. Fecha parênteses igual 13,68 RCL tangente
menos J 37,59 arredondando. Então 13,68 menos J 37,59. Esse é um caso em que nós não precisamos nos preocupar com ou em fazer a avaliação do ângulo, se ele está no primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante. Primeiro quadrante, a princípio, nós não precisamos nos preocupar. Mas do segundo, terceiro e quarto, nós temos que fazer aquela avaliação sempre. E aqui não há necessidade. Já vai nos dar o ângulo direto, tá? Bom, pessoal, agora vamos para outro modelo de calculadora, que é a calculadora padrão Sharp EL506. É um padrão que foi muito utilizado no Brasil no início dos anos 90 e ainda temos no mercado suas similares, tá? Bastante similares chinesas e eventualmente ainda encontramos algumas do modelo da Sharp ainda, tá? Mas as similares chinesas, as mais vendidas, né, é a Maurijar MJ105 e a Kenko KK 105 também. Ambas são, digamos assim, clones chineses, né, nas funções da EL506. Elas têm variantes de cor e tamanho diferente, né, mas basicamente quando nós tratamos dessas calculadoras, é a vulgarmente chamada calculadora científica pequena. Tá? Uma calculadora realmente ela é mais compacta que as demais, tá? E muito fácil de ser utilizada também. Então, a antiga Sharp ela tinha essa cara aqui, tá? As atuais, a Maurijar e Kenko, também tem um padrão mais ou menos parecido, só que com um tamanho mais reduzido, bem mais reduzido, tá? Então, as principais características dessas calculadoras, desse padrão aqui, elas têm a tecla segunda função, tá? É que através da tecla segunda função que a gente chama algumas funções da calculadora, tá? A segunda função é parecido com o shift da calculadora que nós vimos anteriormente, tá? Então temos a tecla segunda função, tá? E o display ele é composto de uma linha só, tá? Outras teclas que tem nessa calculadora, há uma tecla chamada de A e uma tecla chamada de B, tá? Então aqui, ó, na calculadora nós temos a segunda função, normalmente uma tecla que fica no canto esquerdo dela, tá? Normalmente nessas calculadoras, esta tecla ela tem cor diferente, tá? Ela se destaca das demais. Quando ela não tem cor diferente, ela é a primeira tecla da calculadora. E as teclas A e B, elas ficam nessa região da calculadora aqui, tá? Tecla A e B, essas teclas aqui são as teclas que nós vamos utilizar para fazer conversão de notação retangular, polar e retangular polar. Como eu não consegui um emulador deste modelo de calculador, nenhuma delas, tá? Dessas três aqui, então eu vou só passar a sequência de teclas que tem que ser pressionada para fazer a conversão. Vocês testem aí, tá? E tentem fazer a mesma sequência, tá? E os resultados têm que sair da mesma forma que aconteceu para a calculadora anterior. Então, passo a passo dessa calculadora aqui. Primeira coisa, essa calculadora é diferente, a gente não chama a função primeiro, por ser uma calculadora de uma linha só. A gente tem que inserir dados e depois chama a função. Então aqui, ó, a primeira coisa é colocar o A, que é a parcela para converter de retangular para polar, claro, né? Colocamos o A para inserir a parcela real, então aqui seria o valor em real, e aí sim pressionamos a tecla A. Então colocamos o valor e pressionamos o A. Colocamos o segundo valor, que é o imaginário, e pressionamos B.
E aí chamamos a tecla segunda função A. Quando chamamos segunda função A, ele nos transforma esses dois dados para o módulo em notação polar. Então vai nos dar um módulo na tela da calculadora. Na sequência temos que pressionar B. No que pressionamos B, vai nos fornecer o ângulo φ. Vejam bem, pessoal, nessa calculadora não pressionamos a tecla igual. Tá? Importante isso, não podemos pressionar a tecla igual. Então, primeira coisa, insere o primeiro valor real, tecla A, valor imaginário, tecla B. Segunda função A nos dá um módulo, B nos dá o ângulo φ. Tá? Então, vocês façam a mesma sequência aqui, ó, de exemplos que nós passamos para a calculadora anterior, e tem que se chegar exatamente no mesmo resultado. Tem que chegar no mesmo lugar, pessoal. Infelizmente, como não tivemos conseguir um emulador dessa calculadora, né, então não tenho como fazer a demonstração aqui, tá? Mas pausem o vídeo e tentem fazer essa sequência, daí você tem que chegar nesses resultados aí, tá? Para esta mesma calculadora, a conversão de polar para retangular, a receitinha de bolo aqui, ó. Primeiro inserimos o módulo, tecla A, o ângulo φ, tecla B. Segunda função B, vejam bem, ó, agora é a segunda função B, vai nos dar a parcela real do número em retangular. Pressionando B novamente, vai nos dar a parcela imaginária. Então, módulo A, ângulo φ B, segunda função B, vai nos dar a parcela real. B novamente vai nos dar a parcela imaginária. Tá? Então, a mesma conversão que nós fizemos antes, façam para esta calculadora, né, para converter ela em notação, os valores em notação retangular com a calculadora desse padrão ali. Tá? Próximo padrão, pessoal, é um padrão que ele já é um pouquinho mais moderno em relação às demais. Está ficando um pouco mais disseminado hoje no Brasil, que é o padrão Casio FX570 e FX 911ES e 911 LAX. A cara dessas calculadoras as funções são praticamente as mesmas, tá? O que muda é a cara dela, tá? A frente delas que é um pouco diferente. Então aqui eu tenho, ó, uma FX 911, né, ES, e aqui uma FX 911 LAX, tá? Ambas são calculadoras que alguns consideram como calculadoras gráficas, tá? Uma das vantagens dessas duas calculadoras é que elas resolvem cálculos de integral e diferencial, tá? Que fica mais fácil para, por exemplo, cálculos da área de engenharia, tá? Então é uma calculadora para quem investiu, pode utilizar depois no curso superior também, se for atuar nessa área das engenharias. Então são duas calculadoras bem interessantes e que levam vantagem em cima das anteriores, né? Porque os resultados saem de forma mais direta ainda. Então vamos lá. Tá? Então as principais características, essa calculadora também tem a tecla Shift, né? Essa é uma característica interessante dessa calculadora, também tem a tecla Shift, e tem uma tecla, que é essa outra característica dela, que é a tecla de integral, tá? Então essa aqui tem mais ou menos nessa região e essa outra mais ou menos nesta região aqui, tá? Então são duas calculadoras que fazem cálculo diferencial, tá? Então são calculadoras um pouco diferentes das anteriores, mas são bem interessantes. Aliás, o que vale para essas duas calculadoras vale para qualquer calculadora que faz a conversão de retangular para polar e polar retangular utilizando as teclas mais e menos, tá? Vocês vão perceber isso.
que as teclas que vão ser utilizadas para fazer a conversão é a segunda função do mais e a segunda função do menos. E outra coisa é um display multilinhas. Alguns já dizem que elas já são calculadoras gráficas, tá? Porque é diferente, ela não é um display aquele tradicional de segmentos, então aqui são pontos, ela é pixelada. Então essas duas calculadoras aqui, elas conseguem fornecer na sua tela uma gama maior de informações, tá? Então pessoal, nós vamos fazer o passo a passo de conversão de retangular para polar deste padrão de calculadora. Então a gente usa as teclas Shift e mais para fazer a chamada da função de conversão para polar. Se nós observarmos aqui na tecla mais, vemos que o mais é a conversão para polar, a segunda função do mais. Então Shift mais, inserimos o A, que é a primeira parcela do número complexo retangular, a parcela real. Shift fecha parênteses, que se nós olharmos na calculadora é o fechar a vírgula para fazer a separação das variáveis. B, a parcela imaginária, fecha parênteses, igual. E essa calculadora tem uma peculiaridade, esse padrão. Os resultados vão sair juntos, tá? Aí depende do submodelo da calculadora ou da configuração. Pode sair em duas linhas ou pode sair na mesma linha, tá? Separado por uma vírgula. Então aparece primeiro o módulo e depois o ângulo, tá? Então um exemplo de conversão aqui, convertendo de retangular para polar os números complexos, né? O 3 menos J6, que nós já fizemos antes com as outras calculadoras. Então vamos lá, Shift mais 3, Shift, fecha parênteses, que é o vírgula, negativo 6, fecha parênteses, então dá 6,71, e aqui com as teclas cursor dessa calculadora a gente consegue correr para o lado e ver aqui, ó, o ângulo. Essa calculadora está mostrando do lado, então negativo 63, 43 o ângulo, tá? Então tá aqui o resultado, fechou. Então viram só, essa aqui já mostra de forma direta. Vamos para o segundo exemplo. Negativo 20 mais J4. Então vamos zerar a calculadora aqui. Shift mais negativo 20, Shift, vírgula, 4. Né? Fecha parênteses, igual. 20,4, correndo para o lado, 168,69. Então tá aí o nosso resultado. Tá? Para converter para retangular, então é Shift menos. A diferença é, em vez de Shift mais, é Shift menos. Tá? Se nós olharmos na calculadora, o menos é o retangular. Ó. Então Shift menos, módulo, inserimos o módulo, chamamos a vírgula, né, com Shift fecha parênteses, colocamos o ângulo φ, fechamos o parênteses, damos igual, e aí nos dá primeiro argumento, primeiro resultado, a parcela real e depois a parcela imaginária. Tá? Possivelmente na calculadora vai sair como x e y. Vamos pegar os exemplos, tá? Conversão dos números de polar para retangular. Então vamos lá. Shift menos 100, Shift fecha parênteses, 60. Fecha parênteses, igual 50, né, deu 50 redondo, 86,60, 86,6. Então 50 mais J, 86,6. A letra B aqui, 40 ângulo 290, Shift menos 40, Shift, vírgula, 290, fecha parênteses, igual 1368, 37,59. Negativo, né, pessoal?
Negativo. Então, pessoal, esses são os 3 principais padrões de calculadora que nós temos no mercado brasileiro, né? Então, se por um acaso algum de vocês tiver um padrão diferente deste que foi mostrado, que pode acontecer, enviem a foto pelo Classroom, tá? Para que a gente possa mandar particularmente o passo a passo da conversão específica da sua calculadora, tá? Então, com isso, pessoal, já podemos dar sequência então para o estudo dos circuitos RLC, agora utilizando os números complexos para algumas operações. Então, obrigado por enquanto, até a próxima.